Olá, boa noite. Prazer enorme estarmos reunidos para essa palestra online do nosso Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos abençoados pela paz do Mestre Jesus e visitados pela espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, que nos envolve em muita harmonia, muita tranquilidade, para absorvermos o aprendizado da palestra dessa noite. E quem nos trará um tema bastante importante é o Lúcio Xavier, nosso colega, nosso professor, companheiro da casa, que vai falar hoje sobre um tema bastante delicado que Jesus deixou para nós quando esteve aqui e que Kardec também não podia deixar de colocar quando codificou o Espiritismo para nós. Uma lição de renegar o nosso orgulho quando tivermos uma ofensa em uma das nossas faces, que ofereçamos a outra. É uma das tarefas mais difíceis para o cristão, para aquele que opta por seguir os passos e as lições de Jesus, mas que com certeza faz parte da nossa evolução nesse planeta. Então, aqueles que conseguirmos tentar renegar o nosso orgulho e sermos capazes de oferecer a outra face, com certeza conseguiremos dar um grande passo no sentido da evolução. E o Lúcio vai trazer isso para a gente daqui a pouquinho na palestra, agradecendo mais uma vez a participação dele, de todos os palestrantes, que com muita boa vontade, às vezes até com um certo sacrifício, uma certa dificuldade técnica, tem gravado as palestras para a gente poder colocar no ar todas as quintas-feiras à noite, no mesmo horário das nossas palestras presenciais. Então agradecemos mais uma vez a todos os palestrantes. Fiquem agora então com as palavras do Lúcio e que possamos estar juntos novamente na próxima semana, se assim Deus permitir. Uma ótima palestra a todos vocês, muito obrigado. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus esteja com cada um de nós, nesta noite e sempre. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho polêmico, que a gente costuma abordar, que o Evangelho segundo o Espiritismo costuma abordar, Então vamos primeiro dar uma pincelada no que o Evangelho diz sobre esse tema. O capítulo 12, item 7, ele fala o seguinte: Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis ainda mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Na verdade, esse item do Evangelho ele é uma transcrição do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos do 38 ao 42. E aí vamos refletir um pouco sobre o que querem dizer essas palavras. Essa preciosa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, codificada por Allan Kardec, nos conclama ao exercício da humildade, da confiança no futuro, da fé na justiça divina. Só que de que forma que esse exercício é possível? Não será uma covardia o fato de não revidarmos o mal que nos queiram fazer? E se os bons começam a não revidar, eles vão ficar refém dos maus, a gente não pode mais opor nenhum freio aos maus que tentam aí cometer seus crimes, seus desatinos, E o que dizer então da justiça mesmo dos homens, as garantias individuais, Estado democrático de direito, uma sociedade voltada para o bem comum, para o cidadão de bem, Como que fica tudo isso, Dá pânico de ouvir tudo isso, se a gente tomar ao pé da letra. É isso mesmo, Confere isso, pode isso, produção? Lógico que não pode,
O mestre, talvez, se ele estivesse aqui entre nós, ele diria assim: em verdade eu vos digo. Em verdade eu vos digo que essa lição ela não foi entendida sob a ótica que não a do orgulho e também do imediatismo, que são causados ambos também pela falta de compreensão do futuro, pela ausência de fé. O livro que a gente falou, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente mencionou há pouco, de onde nós tiramos essa lição, em seu item 8, ele fala o seguinte, também vou ler aqui, né, o parágrafo primeiro do item 8, tá? Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima das paixões terrenas. Por isso é que a lei de Moisés, a lei mosaica, prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Tempos depois veio o Cristo e disse: retribuí o bem com o mal, perdão, o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em que tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Isso é o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa, né? E aí, imaginem só, né, meus irmãos e minhas irmãs, como seria o nosso mundo se de repente a gente resolvesse, desde o início dos tempos, desde o início da civilização, tomar todos os ensinamentos bíblicos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ao pé da letra, sem nenhum crivo da razão. Já imaginaram o que seria de nós se nós tivéssemos que arrancar e jogar fora, por exemplo, jogar longe, né? Um olho, caso ele fosse motivo de escândalo, conforme diz o Evangelho de Mateus no capítulo 18, versículos de 6 a 11, né? Certo? Brincadeiras à parte, mas a gente não teria nem como mais falar olho por olho e dente por dente, né? Porque assim, a gente ia ter aí, ia ser uma falange, uma verdadeira multidão de mutilados, de cegos, de doentes, porque todos, absolutamente todos nós, temos imperfeições que nos fazem retornar a esse mundo, a esse orbe terrestre, a fim de que nós depuremos os nossos espíritos, a fim de que nós corrijamos as nossas imperfeições. Mas é claro, então, né? A gente fala, mas não pode tomar o pé da letra, então essa coisa de cortar o olho, de cortar a mão, de jogar o olho fora, caso seja motivo de escândalo, né? Muito conveniente, né, gente? Por que então a gente não toma o pé da letra S? Não tem que tomar mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, por que a gente então não estuda melhor também essa parábola de Jesus? Essa passagem, né? Essa lição que Jesus nos deixa? Porque normalmente nós, até para evitarmos às vezes temas polêmicos, né? Nós evitamos esse tipo de assunto. E aí, claro, as pessoas, dentro das suas concepções, acabam tomando as diversas interpretações sobre essa lição. Muitas vezes as pessoas acabam tratando isso como se fosse uma covardia, ou às vezes também, né, em nome de uma coragem e de um pacifismo que são de certa forma utópicos, que não são humanos, não são naturais, não são inerentes à natureza humana. Isso pode também estimular, sim, de fato, né, um campo aberto para que os espíritos imperfeitos ajam livremente. Então, para que nós venhamos aí tirar essas dúvidas, todos nós aqui em conjunto, né, com muito amor no coração, vamos aí estudar essa passagem de Jesus. E nós já podemos começar dizendo que ela já não se sustentaria ao pé da letra, quando entendemos que existe um instinto de conservação e de sobrevivência em todos nós, sem exceção. De maneira que nós não possamos, mesmo, né, a gente não consegue, é uma coisa instintiva, né? A gente não se deixa sucumbir tão facilmente
diante até mesmo daqueles que nos queiram tirar a vida. Então é uma coisa realmente natural do ser humano, o instinto de conservação. O próprio livro dos Espíritos fala disso. Né? Esse instinto que nos impede muitas vezes de tomar tão facilmente atitudes atitudes impensadas, né, de nos deixar às vezes cometer suicídios, né, esse instinto que nos faz também evidentemente andar num caminho que, né, mudando as nossas atitudes de uma maneira que nós andemos num caminho que não nos traga dor. É normal, a gente não quer sentir dor, ninguém gosta de sentir dor, né? E, claro, né, a gente fala aqui dessa questão da dor, da conservação, e também nós não podemos esquecer, nós temos também as aspirações do mundo espiritual. Como encarnados mesmo, também nós temos aspirações de ordem física, de ordem emocional. O pessoal que estuda administração, né, em recursos humanos, ou mesmo que estuda psicologia, né, principalmente, existe a teoria, a teoria comportamental, a teoria das relações humanas, né, e existe uma pirâmide de prioridades, né, de um cientista chamado Maslow. E ele coloca essa pirâmide, né? Então a base da pirâmide ela é uma com as necessidades fisiológicas, as necessidades físicas, a necessidade de sobrevivência, de alimentação, de preservação da espécie e tudo mais. Depois vai subindo a necessidade de obter um pouquinho de conforto, de ter uma certa tranquilidade, né? Depois vai subindo, né? Até por fim chegar na questão da necessidade de realização pessoal, a realização, a necessidade de ser amado, de ser amada, né? A necessidade de reconhecimento pelas coisas que são feitas. Então, são condições aí que variam do nosso físico para o nosso psíquico, né? Então elas vêm nessa ordem. Então ela vai fechando até chegar num vértice, né? Que é essa questão essa questão emocional e por que não dizer espiritual. E aí é claro, né? Justamente nessas necessidades e aspirações, ou mesmo nos bens materiais, ou mesmo no campo das emoções, das afetividades, porque nós estamos ainda, né, num mundo que está em transição, embora, né, em transição, mas ele é um mundo ainda de provas e de expiação, né? E por isso é um mundo ainda imperfeito, que muitas vezes nos faz, né, com que nos deparemos aí com injustiças, com que sejamos injustiçados, e por que não dizermos, com que muitas vezes também nós cometamos injustiças, né? Mas aí nós vamos vendo coisas erradas acontecendo, injustiças serem cometidas, vidas sendo tiradas, pessoas levando vantagem sobre as outras, seja ela num golpe de conto do vigário, seja ela usando dinheiro público, preconceitos, opressões, mentiras, traições, desilusões. Nossa, isso até pesa, né, quando a gente começa a falar sobre isso, né, minha gente? E aí é nessas horas, quando começa a pesar, eu confesso para vocês que até para mim, né, falar nesses negócios, nessas coisas, né, é pesado, né? Então, eu falo que nessas horas é que a gente tem que parar por alguns momentos, respirar, né? Nos colocar aí de volta na razão, nos chamar à razão, entender que nós estamos nesse mundo, né? Nós não temos espíritos, é uma coisa que eu gosto de falar, nós somos espíritos que estamos vivenciando experiência no corpo físico, uma experiência no planeta Terra. Mas somos espíritos, somos imortais, embora imperfeitos, somos imortais. E aí, como todos os espíritos imperfeitos que somos, nós precisamos entender, né? Se a gente não entendeu ainda, sempre é tempo de entender que existem momentos que são passageiros, todos os momentos são passageiros. Momentos bons, momentos infelizes, né? Tudo vem e vão. Tudo é muito transitório. E aí a gente vê o seguinte, quando nós elevamos então o nosso pensamento, as nossas preocupações, a nossa fé, por que não dizer, acima das coisas do mundo,
a gente pode se comparar muitas vezes com aquelas pessoas que escalam montanhas, né? Então, por exemplo, elas saem de um vilarejo em que tem até construções grandes, né? Palácios às vezes, e de repente elas resolvem escalar montanhas, né? Ficam ali né? A milhares de metros de altura, e elas acabam vendo então esses vilarejos em que ela via, por exemplo, construções tão grandes e tudo mais. De repente ela lá do alto da montanha vê como tudo é pequeno, as pessoas ficam pequenas, as casas, os carros, o barulho que é muito comum de escutar nesses vilarejos lá em cima não se escuta, né? Parece que tudo perde ali aquela importância, e o que ganha realmente a importância é quando nós vemos o quanto tudo neste mundo é pequeno diante da nossa diante da nossa capacidade de subir, de evoluir, de crescer enquanto seres humanos e espirituais. Quando nos elevamos então, né, acima das coisas do mundo, o mundo acaba não importando mais tanto. Quando nós entendemos que tudo, inclusive a maldade humana, é transitória, nós entendemos que eternos somos cada um de nós. Né? Parece muito fácil, né, a gente falar sobre isso aqui, nesse momento, conversando. Né? Se estivéssemos todos juntos aqui, numa troca de ideias, que eu gosto muito de bater papo e tudo mais, então aí alguém ia perguntar, poxa, Lúcio, mas e aí as pessoas que morrem de Covid, né, sem vacina, mesmo já tendo vacina, né? E as pessoas que nos ofendem, que nos agridem, só porque às vezes discordam da nossa opinião, né? E as pessoas que roubam, né? Tanto lá o ladrão que está na rua às vezes, né? Quanto o colarinho branco que usa dinheiro público e se enriquece, né? E acaba, né, por conta disso, provocando, né, ainda mais mortes, né, mais privações para as pessoas. Poxa, isso aí não irrita, essas coisas não tem que ser, a gente não, essas coisas têm que ficar impunes, né? A gente precisa então deixar para lá, em nome de uma paz, em nome de um pacifismo, em nome de um perdão, só para a gente não se vingar de repente, para a gente não, né? A gente tem que dar a nossa face. Como que é isso, né? A gente tem que apanhar mais aí, vendo tudo isso. E aí, nessas horas, realmente a gente tem que pensar muito, né? E os nossos irmãos católicos, eles têm aí uma música, eu acho que é do Padre Zezinho, e que fala, né, de um dia uma criança me falou, o nome da música é Amar como Jesus amou, né? E é isso, né, que fala amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, enfim, viver como Jesus viveu. E é isso, né? O exercício que nós devemos fazer aí, até para entender essa máxima de Jesus e aplicar no nosso dia a dia, né, nos dias de hoje, é às vezes nos perguntar o que Jesus faria nesse momento. Né? Por exemplo, se a gente parar para pensar, né, então, até porque Jesus, em sendo um espírito perfeito e, por isso, conhecedor de todas as leis, tanto da natureza quanto do universo em si, ele sabe que existe um instinto de sobrevivência, um instinto de conservação em cada um de nós, seres humanos. Então é claro que ele não vai propor que nós hajamos de acordo com as leis naturais, né? Estendendo o nosso pescoço para um assassino, por exemplo. Não. Notem, Jesus nunca condenou a defesa, mas ele condena a vingança. Ah, mas como trazer isso para os dias de hoje? Então vamos lá. Penso eu o seguinte: Jesus não condenaria, por exemplo, o fato de cidadãos comuns ou mesmo policiais, né, imobilizarem um dos nossos irmãos, né, infelizes aí que acabam caindo no despenhadeiro do crime, né, do vício, né, que foi pego, por exemplo, em flagrante roubando ou mesmo agredindo alguém e tudo mais. Então,
a lei humana, né, o nosso Código Penal aqui, ele nos faculta, sim, nós agirmos enquanto cidadãos e cidadãs, no sentido de mobilizar aquele irmão, enquanto uma autoridade vem. Da mesma forma, uma polícia também pode imobilizar aquele irmão, né, até aguardar que o reforço venha e leve aquele irmão para receber, enfim, né, o seu julgamento, sua condenação, se for o caso, né, diante de evidências que são colhidas ali também. Isso é lícito, tá? Nós não estamos fazendo, nós não estamos fazendo nada mais do que a justiça. Mas eu duvido, e eu aposto realmente com cada um de vocês aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que ele certamente não aprova aqueles que, por exemplo, já tendo mobilizado o irmão ali que cometeu aquela falta, começam a fazer justiças com as próprias mãos, linchando, agredindo, muitas vezes até matando. Jesus não condena o fato do nosso povo brasileiro aqui, vamos falar mais especificamente de nós, tá? Enlutado, né, de maneira coletiva, ficar triste e nessa tristeza, nessa dor que muitas pessoas, nessa dor coletiva que está ocorrendo, né, em que cada um de nós às vezes tem o seu tempo para que essa dor vá embora, para que essa dor seja sanada, né? Mas ele não condena, por exemplo, que essas pessoas peçam justiça, né? Peçam punição para aquelas pessoas que, usando dinheiro público, por exemplo, aumentaram o sofrimento e as mortes dos nossos concidadãos e das nossas concidadãs. Agora, ele evidentemente não aprovaria o quê? Que isso se transformasse num motim, numa revolução armada, na vingança mesmo, na vingança pessoal. Por exemplo, você vê um político daqueles, ou um servidor público daqueles que está sendo investigado e que tem indícios de crimes, né, contra o dinheiro público, né, e tudo mais, o mau uso do dinheiro público. Então ele não permite que nós ajamos de maneira a agredir aquela pessoa, de maneira a fazer justiça com as próprias mãos. Isso não é certo. Ah, mas não. E o fato de morrerem tantas pessoas, desencarnarem tantas pessoas, né? Essas pessoas estão sendo, né, de uma maneira até mesmo muito, com uma força-tarefa mesmo lá no plano espiritual, estão sendo recolhidas, estão sendo adaptadas ali, né, à nova vida, né, pelo menos direcionadas ali ao, a, ao equilíbrio, né, ali no plano espiritual, né. Então, assim, nós estamos neste mundo para aprendizado, para evolução, e depois de muito termos errado em passados, muitas vezes longínquos, e de virmos errando ainda, claro. E também, por isso, alguns males ainda precisam nos acontecer. Do ponto de vista até mesmo do mundo físico, tá? Para que entendamos o que se passa e para que as coisas sejam colocadas, né, em seus devidos lugares. Então é necessário que aconteça ainda algumas coisas ruins conosco, os escândalos, né, que Jesus fala no Evangelho de Mateus, né? Então ele fala assim, é necessário que aconteçam escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Até porque, minha gente, ninguém veio para esse mundo com a missão divina de matar, de causar mal, né, de fazer alguma coisa ruim para os outros seres, para os outros irmãos. Então, quando nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, nós acabamos sempre, né, é natural, principalmente quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente naturalmente faz um pacto conosco mesmos, né? Nós fazemos esse pacto conosco mesmos, em que a gente se compromete a evoluir, a mudar a nossa atitude, o nosso pensamento. E aí, claro, né, se algum irmão, mesmo que também é adepto desse pacto, adepto da doutrina espírita, não faz ainda não consegue essa mudança tão já, acaba cometendo algum mal contra nós,
deliberadamente às vezes também, tá? Independente do desfecho, concorda que o problema na verdade não é nosso, né? O problema na verdade é dele. Então assim, ele que na verdade vai estar aí adquirindo novas situações, novos karmas, né? Novas reações dessa ação que ele está tomando agora. Ele que está adquirindo novas situações com as quais ele vai ter que lidar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o que Jesus pede quando ele fala, né, dê a outra face? Ele pede para perdoar, sempre, para não se vingar, para não ser revanchista. E claro, pagar o mal com o bem, a mentira com a verdade e o ódio com o amor. Da mesma forma que nós apagamos o fogo com a água. Somente dessa forma, meus queridos e minhas queridas, que nós vamos conseguir fazer justamente o que Jesus nos pede, darmos a nossa outra face. Muito obrigado pela paciência, meu muito obrigado por estes momentos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, agora e sempre. E vamos então agora, ainda com os corações e os pensamentos elevados, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais esta noite, por estarmos todos aqui neste momento. Vamos pedir a eles que nos amparem, que nos inspirem através dos bons espíritos que aqui se encontram, em nossos lares, nos amparando. Vamos então agora, com a alma cheia de amor, de paz e de equilíbrio, vibrar por todos aqueles que se encontrem pelas ruas sem ter para onde ir, sem ter o que comer, onde dormir. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontrem em hospitais, vítimas de todos os tipos de doença, por todos os seus familiares que acabam sofrendo junto, por todos os profissionais da saúde, sejam eles os médicos, enfermeiros, até mesmo as pessoas da limpeza, da segurança, assistência social, todos eles envolvidos direta ou indiretamente no processo de cura, de tratamento. Vamos vibrar por aqueles que infelizmente não estão ainda conseguindo se manter encarnados, cujos corpos acabam sucumbindo, especialmente a essa doença que ainda está levando muitas pessoas diariamente para o plano espiritual. E nós vibramos para que elas encontrem o equilíbrio, para que elas tenham a tranquilidade e consigam se adaptar, consigam reencontrar os seus entes queridos que se foram antes, de maneira a facilitar mesmo a adaptação, a saudade, a ausência de despedida dos seus entes queridos que aqui ficam. Vamos vibrar pelas escolas, pelos asilos cheios de idosos, pelas crianças que se encontram em orfanatos. Vamos vibrar agora, pedindo licença, pelos lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todos aqueles que falam mais de perto ao nosso coração. E vamos vibrando pelo nosso próprio lar. Vamos imaginando uma luz multicolorida que vai irradiando de nós mesmos e vai percorrendo todos os cômodos da nossa casa, iluminando cada canto escuro, limpando eventuais formas de pensamento, eventuais energias que nós mesmos trazemos muitas vezes, promovendo a segurança
e a limpeza, a pureza do nosso lar, dos nossos vizinhos, de quem estiver no nosso arredor. Envolvendo também, se for o caso, cada ser vivente que se encontre no nosso ambiente doméstico. E agora essa mesma luz vai envolvendo a nós mesmos. Ela vai nos dando mais equilíbrio, percorrendo todo o nosso ser, promovendo limpeza, promovendo a reabilitação dos nossos centros de força, promovendo equilíbrio e a paz. E assim vamos agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e vamos pedindo a Deus que estejam com cada um de nós agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.